O momento da economia nacional, com recuo da inflação, juro controlado e PIB positivo, refletem na macro-região. O comércio e o setor de serviços estão caminhando a todo vapor e esperam ter um super Natal. O boletim do Banco Central do Brasil mostra que há uma perspectiva de que a inflação acumulada de 2022 termine abaixo do estipulado, hoje 5,88%. Ela representa a desaceleração do aumento dos preços. No contexto geral, as famílias gastam no país 75% da renda em alimentação, habitação e transporte. E com o recuo da inflação, o economista tranquiliza os consumidores. Quando você reduz a inflação em maior nível, sobretudo, por exemplo, sobre o transporte, sobre a gasolina, sobre o etanol, você está falando já de um desafogamento das contas das famílias. Quando você fala que os preços não estão subindo com a mesma celeridade, tão rápido assim, quando a dona de casa vai ao supermercado, ela até compra as coisas ainda com preço, às vezes, elevado, mas ela não percebe que no mês seguinte, na hora que for comprar, aquele preço vai estar muito maior do que estava no mês anterior. Então, quando a gente fala dessa previsão, sobretudo, talvez de um recuo dessa inflação para o final do ano, a gente está falando justamente nesse sentido, que as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas em relação a isso e sobretudo, o que vai acontecer com os preços. Será que o meu salário vai dar para fazer tudo o que tem que fazer, principalmente dentro desses três grandes motes, que é alimentação, habitação e transporte. A redução da taxa de juros também é outro fator importante do atual cenário da economia. Estacionada nas últimas semanas na casa dos 13% ao ano, é um patamar que já favorece quem precisa fazer empréstimos no banco e pagar contas, como cartões de crédito. Quando a gente fala que freou a taxa de juros, já é um alento nesse momento. E para o comerciante que tem que fazer investimentos, né, ou seja, expandir a sua loja, até mesmo utilizar capital de giro, com esse recuo, ou seja, com essa paralisação do avanço da taxa de juros, fica mais fácil conseguir um empréstimo. A queda nos juros também atrai o mercado imobiliário, principalmente para a compra de imóveis. E a locação, por exemplo, já começou a passar pelo processo de recuperação no primeiro semestre. Em relação aos últimos anos, houve um aumento de quase 20%. Com a queda nos juros ou mesmo a estabilização deles, os investidores migram da área bancária, né, da aplicação desses valores em investimentos e acabam migrando para o mercado imobiliário, onde eles encontram propostas melhores de juros, notadamente em relação à questão dos imóveis financiados. Ou seja, compra-se mais imóveis. Sim, com juros em queda, a migração para o mercado imobiliário é maior e com isso existe um aumento significativo de vendas. E outra boa expectativa em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, que deve crescer acima do previsto, atualmente 2,67%. Ele retrata a produção de riqueza do país, que se produz na indústria, comércio e serviços. Com isso, a geração de empregos é vista com otimismo pelo comerciante. A gente percebe uma tendência de aumento nas contratações, principalmente aqui na nossa região, fato que corrobora talvez essa expectativa otimista de todos esses pontos que foram citados em relação da macroeconomia. Então, assim, é um final de ano bastante movimentado. Então, como eu disse, a gente tem essa questão do comércio, né, do Natal, da Copa do Mundo. A gente tem o setor de eventos voltando com força, principalmente. Esse setor de eventos, principalmente nas confraternizações das empresas, que retornaram muitas delas ou a um processo híbrido de trabalho ou processo presencial. Então, tudo isso traz essa movimentação e esse otimismo e vai fatalmente injetar muito dinheiro na economia de Ribeirão Preto. E tudo isso já reflete no comércio de Ribeirão Preto, com a expectativa de boas vendas para o fim de ano. E 2022 pode entrar para a história com o Super Natal das lojas, já que a Copa do Mundo será em novembro. Por aqui, as contratações temporárias já começaram. A gente já está vivendo contratações, treinamento para a equipe, né, se preparando aí para uma retomada, né, no comércio. A gente já vem sentindo, né, nos últimos meses que já vem passando resultados, números aí, né, que a expectativa vem para ser um final de ano aí um dos melhores nos últimos 3 anos. E aí junta a área de eventos, Dia das Crianças que está vindo para quem trabalha com esse segmento, Copa do Mundo, Black Friday, né, muitos comerciantes dão muita atenção para esse momento também, né? E o mais esperado, né, o Natal aí, final de ano. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no nosso núcleo de jornalismo Luiz Antônio Titon, pesquisador da USP. Titon, a gente acabou de ouvir então um empresário animado com o fim do ano. De que forma esse atual momento da economia do país reflete então aqui em Ribeirão Preto? Ótima tarde. Boa tarde. Aqui em Ribeirão Preto nós temos, além do comércio dando sinais de vitalidade muito forte, a indústria também. Eu estive essa semana passando por vários centros industriais aqui da região e eu vi coisas que eu não via há muito tempo. Eu vi placa de contrate-se em várias portas de fábrica. Esses números mostram para a gente que a coisa está chegando em Ribeirão e está chegando com muito peso e vamos ter um Natal muito feliz aí pela frente. 2022 pode, de certa forma, então, entrar para a história com esse super Natal tão esperado pelos empresários, já que a gente tem também a Copa do Mundo agora em novembro. São bons sinais para reverter todo o prejuízo da pandemia. Isso daí você falou de história, né? Eu vivi a década perdida, que foi em 1980, né? Naquela época os pacotes vinham e acabavam acabando com a vida da gente, criavam muito problema. Eu mesmo passei muitas insônias por causa dos pacotes que vinham. A década de 2011 também foi muito complicada e agora nós vamos ter a chance de ter uma década fantástica e ela está chegando em Ribeirão primeiro até que no resto do Brasil. Nós estamos vendo isso todo dia no movimento até de ruas, né? O boletim do Banco Central Brasileiro mostra que há aí uma perspectiva de que a inflação acumulada desse ano termine até abaixo do estipulado. Para a população, para quem está em casa entender como isso reflete no nosso dia a dia. Olha, isso daí é pouco a pouco os preços baixando. Você vai, por exemplo, hoje no supermercado, você já vê que alguns preços de alguns itens que são de época, que normalmente estariam caros agora, eles estão mais em conta, mais baratos. Isso pega um pouco, sobra um pouquinho de dinheiro no bolso. E esse dinheiro no bolso, eu sugiro, né? Vai lá e paga seu crédito rotativo ou começa a fazer uma reserva. É a chance de pegar e começar a fazer o ano de 2023 já com um suspiro melhor, um respiro melhor financeiro de cada família, né? A redução da taxa de juros também é outro fator importante, né, professor, do atual cenário da nossa economia. Favorece quem precisa fazer empréstimo no banco, pagar cartão de crédito. É mais ou menos nessa linha aí. Exatamente. É a hora da família pegar e colocar a casa em ordem, ou seja, ver as suas finanças da família, ver os gastos, talvez até reduzir um pouco o gasto com alguma coisa, não aproveitar essa boa onda agora para sair gastando e queimando todo esse dinheiro a mais. Guarda esse dinheiro a mais e em vez de comprar parcelado no futuro, você guarda esse dinheiro e compra à vista. Você negocia um preço melhor, nas suas compras do dia a dia mesmo. Essa queda nos juros, elas também podem ajudar aí o mercado imobiliário? Olha, existe uma tendência hoje que o mercado imobiliário comece a esquentar, né? Isso daí já está projetado, já havia sido percebido pelas construtoras. Isso gera emprego e gera oportunidades muito boas, principalmente para aluguel, porque a partir do momento em que começam a desovar mais imóveis usados no mercado por conta dos novos lançamentos, o preço do aluguel também tende a cair. Ou seja, a economia está melhorando, os salários vão melhorar, os empregos vão melhorar e os aluguéis, que é uma das despesas mais pesadas de uma família hoje, tendem a cair cada vez mais. Outra boa expectativa é com relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, que deve crescer acima até do previsto. Isso favorece também a geração de empregos. O PIB aqui da nossa região, aqui de Ribeirão, Franca, ele já é superior ao resto do estado, isso já é conhecido. E da fronteira do Brasil para fora, a gente vê o mundo inteiro desabando, os PIBs acabando, a Califórnia brasileira se mostrando, né, cada vez mais vitalizada, né, mais forte. Comparando com a Califórnia original dos Estados Unidos, lá caiu o PIB em 1%, a economia está desabando, os empresários estão fugindo do estado e aqui no Brasil a gente vê um monte de empresas querendo fazer parceria, marcando reunião, vindo para cá justamente para mostrar que aqui se transformou no maior polo de atração para investimentos e geração de empregos que tem hoje no Brasil inteiro, tá? Ótimo, esperamos que seja realmente aí um ótimo fim de ano para os comerciantes, empresários e, por que não, também, claro, para os trabalhadores. Luiz Antônio Titon, pesquisador da USP, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado. Até a próxima.